Este episódio é patrocinado por Eizu, os melhores monitores para tratamento e edição de imagens. Adobe, revolucionando a forma como o mundo interage com ideias e informações. E Expoprint, visite a maior feira gráfica da América Latina. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Fotopro TV. Meu nome é Alexandre Kise e hoje vou apresentar uma dica de Photoshop super legal, que remete a uma característica de um efeito antigo, uma cor meio desbotada e assim por diante. Além disso, vamos contar com a presença do Getulino Pacheco, apresentando mais uma super dica do Jet. E aí, gostaram do super? Tá cada vez melhor. Bom, lembrando mais uma vez, se você quiser interagir com o conteúdo do que é apresentado dentro do Fotopro TV, basta enviar um e-mail para podcast@fotopro.com.br. E sem mais demora, vamos para a primeira dica. Essa dica é bastante simples. O primeiro passo é criar um novo layer de ajuste com a opção de Black and White. Para isso, vou entrar no menu Adjustment, clicar em cima do ícone de Black and White, e em cima dele eu posso interagir da forma que eu achar mais necessário para aumentar o contraste da foto. Por exemplo, posso deixar o amarelo mais claro, o amarelo mais escuro, posso trabalhar em cima das áreas de verde, ganhando contraste em cima dessas informações. Você pode até mesmo trabalhar em cima da ferramenta de ajuste para determinar se você quer que essa área fique mais clara ou mais escura, levando ela para a esquerda ou para a direita. Você pode desenhar na foto, na verdade o Target permite justamente isso, você interagir de forma criativa com qualquer uma das suas imagens. Legal. Uma vez pronto, encontrado o contraste, o que a gente vai fazer? Volta para o background, duplica essa imagem, arrasta essa imagem para primeiro plano. Coloquei a imagem colorida por cima. Se eu trocar o Blend Mode de normal para a opção chamada Soft Light, nesse momento nós temos o quê? As cores suaves dessa imagem sendo colocadas por cima. E a gente consegue um efeito bastante interessante, onde as cores têm um desgaste muito bom. Notem, vamos fazer um comparativo. Esse aqui é o antes e esse é o depois do efeito. Se você quiser intensificar ainda mais esse efeito, criando uma certa névoa, qual é o processo? Abrir o melhor filtro do mundo, lembra, filtro, blur, Gaussian blur, e você desfoca um pouquinho a imagem. Nesse caso, olha, eu estou trabalhando com 20, mas eu poderia trabalhar com um valor um pouco menor, como por exemplo 10 pixels. Clico em OK e notem, eu tenho uma leve névoa sendo aplicada sobre a imagem. Vamos ampliar um pouquinho mais ela. Eu tenho então essa imagem antes do Gaussian, depois, imagem original e final. Viram como é simples? Um layer de Black and White, o layer colorido por cima, com ou não com Gaussian, fica a seu critério. E você tem um efeito bastante interessante de cores desgastadas dentro do Photoshop. Bom, chegou mais uma vez a hora do Illustrator dentro do Fotopro TV. E ninguém mais, ninguém menos para apresentar essa dica do que o Getulino Pacheco. Bom, dica do Jet a partir de agora. Olá, sejam bem-vindos a mais uma dica do Jet. E hoje estarei falando sobre Illustrator CS5. É isso mesmo. Entre as muitas ferramentas que foram acrescentadas ao aplicativo, nesse episódio em especial estarei falando da nova ferramenta Grade de Perspectiva. Com esse novo recurso, você consegue facilmente criar cenas com profundidades, e isso graças a um esquema automático de perspectiva. Vamos conferir? Observem essa ilustração, onde eu criei toda a profundidade usando o esquema do Grid de Perspectiva. Percebam que toda a ilustração está dentro da perspectiva, ou seja, essa grade ela tem 2 ou 3 pontos de fuga. E ela trabalha tudo de uma forma automática, basta eu arrastar os objetos dentro da grade e ela vai se adaptar. Vamos ver como que funciona isso. Para ativar o grid, você tem que clicar sobre o ícone perspectiva que se encontra aqui na caixa de ferramenta. Basta dar um clique sobre o ícone e pronto. Já aparece o esquema de grid em seu documento. Esse grid pode ser facilmente redimensionado. Eu posso mexer ele como eu quiser, olha, tanto na horizontal como na vertical. Eu posso escolher várias posições
e é totalmente editável. Eu tenho o plano direito, o plano esquerdo, o plano de piso, o plano de teto. E vocês perceberam que quando eu ativei essa grade, logo aqui em cima também apareceu esse cubinho. Esse ícone com os cubinhos é onde eu determino aonde eu quero colocar o objeto dentro da grade. Por exemplo, se eu quero colocar um objeto do lado direito, nessa perspectiva aqui, então eu clico do lado direito desse cubinho. Quando eu abro um objeto qualquer, no caso eu vou abrir um retângulo, perceba que esse retângulo ele já assumiu a perspectiva do lado direito. Se eu quero fazer do outro lado, eu clico então do lado esquerdo do cubo. E quando eu abro o retângulo, ele já assume a perspectiva do lado esquerdo. Se eu quero fazer alguma coisa no piso aqui da perspectiva, eu clico na parte inferior do cubo. E com isso eu consigo fazer também então a parte de baixo. Você pode utilizar o recurso do cubinho ou pode usar alguns atalhos do teclado. Nós vamos usar as teclas 1, 2 e 3. Cada um desses números eu consigo mudar o ângulo do objeto. Veja como funciona. Se eu quiser, por exemplo, mudar esse retângulo do lado direito para o lado esquerdo, eu mudo então para a ferramenta de edição de perspectiva. Ela fica escondida aqui, olha, aqui embaixo, junto do ícone de perspectiva. Se você apertar esse ícone aqui do lado direito, você vai conseguir ter acesso a essa ferramenta. Então, uma vez acionado o objeto com essa nova ferramenta de edição, eu clico, por exemplo, na tecla 1. E quando eu faço isso, olha o que aconteceu, a perspectiva mudou. Se eu quiser voltar como estava, aperto a tecla 3. E se eu quiser ainda, por exemplo, colocar alguma coisa na parte do piso aqui, eu simplesmente aperto a tecla 2 e consigo então colocar o objeto na parte de baixo do objeto. Vocês viram que a perspectiva faz com que o objeto receba então o efeito de perspectiva de forma automática. Basta eu arrastar o objeto dentro da grade e ela automaticamente já recebe o efeito. Uma dica legal para você poder utilizar essa ferramenta é você criar os elementos que você vai criar a cena com profundidade em um documento à parte. Vejam aqui. Eu tenho aqui um documento onde eu tenho uma muralha e tenho aqui a janelinha. Então, eu seleciono essa muralha, vou dar um comando C para fazer uma cópia e volto então ao meu arquivo com a perspectiva. Aqui eu já vou fazer uns ajustes também na minha grade para fazer com que ela fique um pouquinho mais aberta e menos alta. E dou um comando V, colo a muralha no arquivo. Eu vou agora então mudar para a ferramenta de edição de perspectiva. Clico no objeto, no caso eu quero colocar do lado direito, então eu vou apertar a tecla 3. Olha lá, percebe que ao apertar essa tecla, então a minha muralha já se adaptou à perspectiva, onde eu posso estar, por exemplo, aumentando ou reduzindo e encaixando ela na perspectiva que eu desejo. Eu quero criar agora a muralha do outro lado, então eu vou fazer uma cópia. Para fazer uma cópia, assim como qualquer objeto do Illustrator, eu clico no objeto, aperto Alt e ele vai fazer para mim uma cópia. Com essa cópia selecionada, eu então clico na tecla 1 e ela vai mudar então a muralha para o outro lado. Eu faço os ajustes aqui para encaixar e eu já tenho então o outro lado da muralha pronto aqui do meu castelinho. Volto lá para o meu arquivo dos elementos e agora seleciono a janelinha. Dou um comando C, repito o processo, volto lá para o meu arquivo com a grade, dou um comando V e aqui está a minha janelinha. Faço o mesmo processo. Vou colocar primeiramente as janelinhas aqui do lado direito. Com a ferramenta de edição de perspectiva, eu seleciono o objeto, aperto a tecla 3 e posiciono a janelinha onde eu quero. Eu posso fazer cópias dessa janela. Simplesmente eu aperto o Alt, arrasto ela ao lado aqui e vou dando comando D e perceba que ela vai fazendo cópias, seguindo também os elementos de perspectiva. Se eu quero criar então a janela agora do lado esquerdo, eu faço novamente a cópia, clico então na tecla 1, perceba que ela já mudou o ângulo, faço a mesma coisa, faço cópias, arrasto uma, dando comando D, e ela vai projetar para mim as janelas também em perspectiva. Para desativar essa grade depois que o seu trabalho estiver pronto, você clica em Shift e Command I. E pronto, a sua grade já vai sumir e seu desenho já vai ter profundidade. Uma outra dica legal também que eu posso dar aqui, você perceba que na hora que eu coloquei a perspectiva,
ele não teve um sombreamento, como é um elemento 3D. Então a gente fica tentado, né, a colocar aqui um sombreamento para dar um pouquinho mais de profundidade. Então nesse caso uma dica legal é você selecionar aqui, no caso aqui selecionei a muralha da esquerda e entro no Recolor. Esse Recolor eu consigo, por exemplo, selecionar todos os tons dos tijolinhos que está do lado esquerdo. E aí então eu mudo o tom, eu vou deixar o tom um pouquinho mais escuro e veja o que aconteceu. Eu já tenho aqui o lado sombreado da muralha com um efeito muito mais interessante. Eu não sei o que vocês acharam da ferramenta, mas eu simplesmente adorei. Gostaram da novidade? Querem saber mais novidades? Então não perca a próxima dica do Jet. Até lá! E assim encerramos mais um episódio do Fotopro TV. Espero que você tenha gostado das dicas apresentadas e mais uma vez fica o conselho, para saber tudo sobre o universo do Photoshop, entre no site fotopro.com.br ou me siga pelo Twitter. Até o próximo episódio!